Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson, advogado, especialista em direito de trânsito, e hoje a gente vai trazer aqui algumas dicas que o motorista ou o dono do veículo multado, ele pode analisar na sua notificação da autuação ou de penalidade de multa e verificar se na notificação ou na cópia do auto de infração de trânsito, de fato, o agente policial, ele observou o que diz a lei no tocante ao correto preenchimento do auto de infração de trânsito. E aqui no primeiro momento, olha que interessante, o artigo 281 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, ele traz a seguinte previsão: a autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Aqui, parágrafo 1º. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente, inciso 1, se considerado inconsistente ou irregular, inciso 2, se, no prazo máximo de 30 dias, não for expedida a notificação da autuação. Então, aqui no primeiro momento, esse motorista que foi notificado da autuação, que é a primeira notificação para apresentar defesa prévia, ele pode analisar na notificação se de fato esse prazo máximo de 30 dias ele foi observado, se de fato o órgão de trânsito ele expediu a notificação no prazo máximo de 30 dias contados da data do registro da infração, porque caso contrário, esse auto de infração, conforme leitura que a gente fez aqui, ele deverá ser arquivado. Então, no primeiro momento, esse motorista ou dono do veículo multado, ele já pode confrontar as informações da notificação da autuação, comparar com a data do registro da infração para verificar se de fato a notificação ela foi expedida aos Correios no prazo máximo de 30 dias. Claro, expedição da notificação hoje via postal, mediante os Correios, ou via eletrônica. Então aqui já tem uma primeira informação importantíssima que esse motorista pode analisar no tocante ao correto envio dentro do prazo legal da notificação da autuação. E o inciso 1, que a gente leu, esse auto de infração deverá ser arquivado se considerado inconsistente ou irregular. A legislação de trânsito, ele traz diversos regramentos em legislações esparsas, mediante resoluções do CONTRAN, portarias do SENATRAN e etc. Mas aqui, num primeiro momento, quando esse motorista ou dono do veículo recebe a notificação, ele já pode fazer o seguinte: analisar a notificação ou a cópia do auto de infração, que é muito importante, e verificar se as informações do auto de infração, eles de fato estão corretamente preenchidos conforme previsão do artigo 280 e incisos. Olha que interessante. O artigo 280 diz o seguinte: ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração do qual constará, ou seja, no auto de infração de trânsito, obrigatoriamente deve constar essas informações aqui. Vou ler. Inciso 1, tipificação da infração. Então, no primeiro momento, esse motorista vai analisar o auto de infração e verificar se de fato a conduta por ele praticada corresponde àquela infração da qual ele está sendo acusado, tá? No primeiro momento, já dá para verificar essa situação sob pena de nulidade do auto de infração de trânsito por erro de tipificação. Inciso 2, local, data e hora do cometimento da infração. Olha, são diversas situações em que muitas infrações acabam sendo anuladas, até mesmo na via administrativa, por conta de incongruências, de erros no tocante ao correto preenchimento do auto de infração, no que diz respeito ao local, data e hora do cometimento da infração. Então, se você bateu o olho no auto de infração e verificou que aquela rua ela não existe ou a numeração está incorreta, já pode apontar esse erro na defesa prévia ou no recurso da multa e solicitar o arquivamento desse auto de infração. O inciso 3 diz assim, ó: caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie e outros elementos julgados necessários à sua identificação.
Então, o veículo multado, ele deve estar corretamente identificado no auto de infração. E aqui, obrigatoriamente, deve constar os caracteres de forma correta da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie. Caso essas informações tenham sido inseridas no auto de infração de forma errada, equivocada ou estão faltantes, esse auto de infração de trânsito ele deve ser arquivado e, por consequência, a pontuação decorrente dessa infração e a cobrança de multa também deve ser anulada, tá ok? Então essas são as dicas de hoje e fica aí atento, tá? A mais outras informações que a gente vai trazer aqui no canal e até o próximo vídeo.